Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Mais uma vez estamos aqui num domingo à noite ao vivo com vocês para trazer assuntos importantes para a saúde mental, saúde de casais, vocês conversarem também sobre questões de sexualidade. Eu aqui, Oswaldo Rodrigues, do meu lado aqui tenho Rafael Teixeira, do Instituto Paulista de Sexualidade também, e nosso convidado de hoje, Adriano Zago. Adriano, puxa vida, obrigado por estar aqui. Tem que despender uma série de horas para chegar até aqui e participar, mas ele vai trazer também um assunto importante. Obrigado por estar vindo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Oswaldo. Prazer estar aqui. Ótimo. É bom estar aqui com você. Nós já tínhamos conversado um pouquinho antes, porque o Adriano tem um livro sobre... Como é que é o título do seu livro, Adriano? É Amor Bandido, Mulheres que Buscam Presidiário para Parceiro Amoroso. Editora Zagodoni. Procurem nas melhores livrarias, procurem na internet. É mais fácil. Como é que é isso? Mulheres... Rafael, você não está achando que esse é um tema, assim, é um tema difícil, até mexe com a gente, assim. Mulheres que procuram, então, relacionamentos... Com presidiário. Com presidiários. Primeiro, conta pra gente como é que você chegou a esse assunto, a esse tema, porque eu estou entendendo também, pelo que você já tinha me contado, que isso foi um estudo de campo. Você estudou isso, não é porque você procurou na internet o assunto. Não, é um pouco isso. E é interessante que o teu espanto, aí eu fui entendendo, né, que as pessoas ficavam espantadas nesse sentido quando sabiam da minha pesquisa, né? Que, em geral, elas falavam, como assim, né? Mulheres buscam presidiários, elas vão atrás deles. Então, a gente tenta desmistificar um pouco esse comportamento, que é uma escolha amorosa, né? Então, é uma escolha amorosa bem específica, mas não deixa de ser algo que a gente tem que considerar, né? É uma escolha amorosa, mas eu fico pensando assim, você não tem a impressão que é um pouco difícil uma pessoa se apaixonar por alguém que está preso? Você está contando, me deu a impressão também que não são pessoas que já se conheciam, e é diferente de pessoas que já estão num relacionamento e uma outra pessoa vai ser reclusa. É diferente disso. É justamente esse o foco, né? A gente procurou entender mulheres que buscam homens que já estavam em condição de cárcere, né? Não eram mulheres que tinham um relacionamento e de repente esse homem foi preso. Então elas vão em busca desse homem presidiário. Como acontece normalmente isso, né? Elas já vivem num contexto, né, socioeconômico que favorece esse tipo de escolha. Então, as pessoas que eu entrevistei, elas tinham amigas que tinham uma amiga ou tinha um irmão que estava preso e indicavam para ela: você não quer conhecer meu irmão que está preso? Elas falavam: tá bom, eu vou. Você está contando que, de alguma forma, é também semelhante aos contextos sociais que nós vivemos. Tipo, pô, você não está namorando ninguém, eu tenho uma amiga, um amigo, Isso. eu vou te apresentar, vamos lá. É a mesma coisa nesse sentido. Então é isso que foi surpreendente, né? Porque faz parte do contexto delas. E muitas dessas mulheres já tinham um tio que foi preso, já tem um vizinho que já estava na cadeia. Então é um contexto que elas vivem que não é tão diferente, né, do dia a dia delas. É diferente, de repente, da nossa classe média que se espanta com esse tipo de comportamento. Ah, você quer dizer que o nosso espanto, quando você deu o tema aqui, diz respeito à nossa condição. Nós não estamos acostumados a esse mecanismo, mas você está falando que existem muitas pessoas que vivem nessa situação. Então, conhecer uma pessoa que está presa é uma coisa, eu não vou dizer normal, mas vou dizer que é comum é possível e faz parte do cotidiano. Essas pessoas lidam com essa circunstância da mesma forma que tem que lidar com fazer o almoço, dormir ou ir trabalhar. É bem por essa linha, né? Então, eu também gostaria de diferenciar a questão do fetiche, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que é um fetiche a pessoa procurar um sujeito que está preso, ou é um bandido, ou é um criminoso, e não é essa a realidade que eu encontrei na pesquisa, né? São mulheres que se interessam em ter alguém que esteja preso fisicamente, por conta dos benefícios secundários que isso traz, né? Um deles, né? Elas supõem que elas não vão sofrer traição.
O cara tá preso, né? Então elas despertam, ele tá lá guardadinho para mim. Uma outra questão que é importante, que elas protegem a relação, porque enquanto a pessoa está presa, toda a problemática do cotidiano, né, do dia a dia, da lida, né, do trabalho, está preservado também, porque a pessoa está presa. E aí uma outra questão que se configura é que se torna uma relação quase de namoro, porque elas se preparam para o fim de semana, para encontrar esse sujeito. Então o casamento, muitas delas se casam, têm filhos. Então o casamento se torna uma esfera protegida e muito idealizada, que fica naquela condição de namoro. Você usou uma palavra interessante. Você notou que ele usou a palavra protegida, porque o casamento fica protegido de diversas formas. Ela tem controle sobre a vida dela, sobre as coisas do dia a dia, ela continua fazendo a mesma coisa de sempre, mas o relacionamento existe e, como você disse, primeiro, não tem nem a questão de ter ciúme, ou seja, não vai ter uma competição. Então aí que tá, vou te interromper porque assim, ótimo, não está tão protegida, porque um caso interessante, que uma delas falou, né, de que essa coisa da fidelidade era muito importante. Só que o marido dela fazia? Elas vão num dia de visita, né, passam o dia inteiro, né, chegam 8 da manhã, saem 4 da tarde. E durante esse período, então eles têm relação sexual, né, tem um relacionamento, tem uns papos. E o que esse marido fazia? Ele falava, eu vou na cela ali falar com fulano. Só que ele ia encontrar outra mulher. Então assim, na fantasia da mulher, ela está protegida o casamento, o relacionamento, mas na prática, se a pessoa quer fazer, ela acaba fazendo. Tá, ok. Mas ainda assim, de alguma maneira, você está contando que essas mulheres percebiam ter mais controle, mais circunstâncias. Na fantasia delas, elas teriam elas se sentem mais protegidas e mais no controle. E como é que ficam essas coisas nos relacionamentos de violência de gênero, coisa assim? Porque você também está contando que, como você falou, uma situação de namoro, ou seja, se prepara para o encontro, passa algumas horas, mas o resto da semana não está lá e estão numa condição, de alguma forma, vigiadas, porque ali não dá para fazer muitas outras coisas. Se diz a violência contra ela própria? Como morando na mesma casa, como uma discussão levar... Então, o que a gente pode considerar é assim, que como os relacionamentos são estáveis, são namoros, elas consideram namoro, casamento, tem os filhos, etc. Algumas vezes o sujeito sai da prisão, e aí eles vão viver com essa mulher. Isso. E a partir do momento que eles vão viver com ela, a coisa não dá certo. Muda o contexto. Exatamente, claro. Porque aí ele vai voltar para a droga, aí ele vai para o bar, vai beber. Aí sim pode estabelecer um momento de conflito físico, de violência doméstica. E aí o que acontece? Como a gente sabe, né, que 99% dos casos os homens voltam para a prisão, né? É difícil um sujeito que está na criminalidade se recuperar totalmente, né? Isso é uma questão outra, social, enfim. Mas, na realidade, que eu vivenciei ali na pesquisa, esses homens voltavam, né? E ela sabia disso, que eles iriam voltar, né? Então, o período que eles estavam fora da cadeia era conflituoso, não era legal, tinham muitas brigas, e a partir do momento que ele volta para a cadeia, fica tudo muito bom. Elas expressavam isso. Nossa, agora eu estou tranquila, ele vai se recuperar. Aí cria todo um ideário, né, de que esse homem ele vai tomar a linha, só que ela sabe que não. Que a partir do momento que eles estão juntos, fora da cadeia, a coisa entorna. Acaba se estabelecendo uma relação bastante funcional, né, Adriano, nessa dinâmica. Funcional, né, é boa palavra. Ela tem um relacionamento com uma pessoa que supostamente está sob alguns controles, né, o dela, inclusive. Isso. E dentro dessa dinâmica, ela acaba tendo, digamos assim, liberdades que são direitos, né, para qualquer pessoa enquanto mulher, mas ela acaba tendo liberdades que são garantidas para ele estar preso, né? E o que é uma questão, na fantasia funciona, né? Na prática, quando a coisa se constitui uma relação dia a dia, a gente acaba tendo contato, convivência, que é o que gera a grande maioria dos conflitos em casais. Então, é uma relação que se estabelece com base na fantasia, de fato, né? Elas vivem numa ilusão de que o sujeito vai melhorar, só que elas não querem que ele melhore, nem que saia dali, né? Então elas vivem duas realidades, uma que a gente chama
consciente, e outra que a psicanálise evoca, que é inconsciente. Então tem motivações inconscientes que se estabelecem ali, né? Que é essa do suposto controle, de imaginar que essa fantasia da relação perfeita, elas cindem, elas fazem uma cisão, né, do homem. Elas nem chegam a tratar qual tipo de crime que ele cometeu. Porque para elas não interessa. Para eles, ele é um bom pai, um bom companheiro, um ótimo marido, um ótimo namorado. Então ela cinge, né, a figura do sujeito para manter essa fantasia de relação supostamente no controle. E o quanto, eu fico pensando, né, Adriano, o quanto existe vou colocar assim, essa instituição social que diz que a mulher tem que ter um relacionamento, tem que ter um casamento, e a partir do momento que ela arranja uma possibilidade na qual ela vai se proteger, né, das dinâmicas mais dificultosas de um relacionamento, isso acaba se tornando realidade, né? Ela coloca isso em prática. E tem um outro fator importante, é que no entorno dela, ela é vista como uma pessoa benevolente, uma pessoa boa. Então isso também é uma outra vantagem para ela, porque ela, para a família, para os vizinhos e para os amigos, ela, nossa, a Beatriz, ela é uma pessoa muito boa, ela aguenta estar fora, o sujeito está preso, ela vai todo final de semana até ele. Então a autoimagem dela se fortifica perante a rede, né, familiar e social dela. Então isso também é muito importante para elas, porque elas falam com muita clareza, né? Falam, não, minha mãe diz que eu sou muito boa, porque por que eu não largo ele? Não, mas eu não vou largar ele. Então assim, toda essa imagem também constrói, né, uma motivação a mais para ela se relacionar com esse sujeito. Quase uma constituição de identidade também, né? De Exatamente, quem essa mulher né? E da maneira como ela se dedica a um relacionamento, a uma relação, né, com um homem que precisa de um cuidado, né? Que está nessa necessidade. Uma pergunta anterior. Você chegou neste tema, o que te motivou? Como é que foi isso de assim, tipo, vou estudar isso. Como? Da onde apareceu isso? Ou seja, caramba, eu estou pensando, a gente formado em psicologia, assim, tipo, não, eu só vou estudar esse tipo, porque você foi claro, você não foi procurar as mulheres que se mostram apaixonadas por figuras presidiários que são, assim, popstars. Também é isso, Não, o que acontece assim, eu sempre tive interesse por questões amorosas, né? Pelas escolhas amorosas e por que os casais se constituem, né? Então, esse é um recorte que eu sempre tive desejo de entender mais, né? E aí tive que afunilar para entender, né, como a escolha amorosa é muito ampla a questão, né? Então eu falei, não, a gente vai afunilando, e aí eu cheguei nas mulheres que me chamou a atenção. Por que essas mulheres vão até, né? Acho que eu vi alguma reportagem, alguma coisa assim. Por que essas mulheres vão até o presídio, né? Um presídio à procura de um homem para se relacionar? Partiu disso. Primeiro a gente pensar nas escolhas amorosas, depois eu fui afunilando. Mas o mais interessante, que apesar de ser uma escolha tão específica, eu comecei a fazer ligações, né, com outros tipos de escolhas, né? Então, por exemplo, né, essa questão de a mulher ser boa, né, muitas mulheres se relacionam com homens doentes, com câncer terminal, elas vão até hospitais procurar esse tipo de homem e se relacionam com eles. Então, você vê que é uma faceta dessa mulher que procura o presidiário, que a gente acha tão esquisito, também se coloca em outro tipo de escolha, né? A outra, como eu comentei, a questão do namoro, né? Todo mundo quer ter um casamento que seja como se fosse um namoro, né? A gente vai se ver só no final de semana, a mulher se maqueia, se trata, se cuida, compra as coisinhas para o homem. Então, o final de semana é um final de semana privilegiado. Não é um final de semana comum, como todo casal que todo dia está junto. Então, e tem essa outra questão que se coloca, que acho que eu até comentei com vocês, sobre o fetiche, né? Então, eu comecei a pensar, poxa, será que é um fetiche que essa mulher tem? E aí comecei a falar, acho que não, porque nas escolhas amorosas também não é fetiche puro. Você pode iniciar um interesse através de algum tipo de escolha sexual interessante para a pessoa, mas não necessariamente. Então, eu fui vendo que apesar de ter esse mote, né, de ser um homem criminoso, um perfil, né, específico, também pode ser colocado com outro tipo de escolha, né? Como, por exemplo,
eu tenho, no caso delas, né, eu tenho o fetiche de ter um relacionamento sexual numa cadeia. Só que não é o caso, porque muitas vezes elas vão até no final de semana até lá e elas não têm relação sexual, não têm relação íntima. Por quê? Porque elas têm outros tipos de assuntos, às vezes elas não estão com vontade, às vezes elas levam os filhos, aí não tem ambiente, o filho pequeno está junto, não tem espaço. Então, essa questão do fetiche foi se deslocando por conta disso. A gente foi percebendo que não era o mote principal, né? O mote principal é ter um relacionamento fixo. Ter um relacionamento fixo. Isso. Mas conforme você vai falando, Adriano, acho que me vem essa ideia, né? O quanto nós atendemos, Oswaldo, casais que, vou colocar dessa maneira, gostariam de ter a dinâmica que elas estabelecem, né? É uma relação que tem data e hora marcada, é uma relação que tem distanciamento saudável, eu tenho um certo controle e tranquilidade sobre onde você está e o que você está fazendo. Então, de alguma maneira, é uma relação muito bem estabelecida, né? Ela tem uma série de elementos que os casais buscam ter muitas vezes. Então, você vê como essa escolha tão específica, como a gente começa a identificar em outras escolhas, né? Então, para mim foi interessante entendê-las, né, para a gente começar a entender outros tipos de relações que se estabelecem diante da gente no consultório, né? Então a gente fala, isso... Existem semelhanças, né? E aí o que me vem é essa compreensão de, não estamos falando necessariamente somente de amor, mas de toda uma dinâmica de relação estabelecida que funciona para o relacionamento, para essa dinâmica. Exatamente, por aí. Que interessante. Vejam só, nós saímos de um assunto que parece ser assim, bom, é diferente, de alguma forma mas vocês estão me mostrando que essas são condições que, na verdade, reverberam situações que os casais buscam nos relacionamentos para ter uma estabilidade, de uma organização, uma repetição ao longo das semanas. Mas você também me fez crer que vários desses relacionamentos duram um longo prazo. Exatamente. Também, assim, entendi que enquanto o sujeito está preso, o relacionamento de fato se mantém mais facilmente. Quando ele sai, a tendência de ele repetir ou voltar para os padrões anteriores pode acabar com esse relacionamento, mas nem sempre. A partir do momento que ele volta à prisão, a ser preso, né, tudo volta ao normal. O normal delas é esse. Tá, você está contando que assim, você não viu nenhum desses relacionamentos ser mantido precisando dessa nova adaptação dos dois se relacionarem fora e no cotidiano, onde esse sujeito não volte para os padrões anteriores. Por coincidência ou não, né, como a gente sabe que tem essa reincidência, né, da criminalidade, eles acabam voltando, né, para a prisão. Então isso foi o que aconteceu com as mulheres que eu pesquisei com mais profundidade. Mas aí só queria retomar essa questão das escolhas mais gerais, né, relembrar também das escolhas atuais, né, que são os relacionamentos virtuais, né, que também me fez pensar um pouco, né, com o meu estudo, o quanto essas relações virtuais são protegidas, né, da realidade. Enquanto o sujeito está lá no outro estado, né, a gente só se encontra uma vez por mês. Então, todos os conflitos que podem surgir são preservados. Que é o que você falou, e vocês dois também estão comparando assim, esse é um relacionamento de namoro. Namoro nesse sentido, porque não existe o convívio cotidiano, diminui os conflitos possíveis e parece que tudo tem solução. Agora, me dá uma ideia, assim, porque eu fiquei curioso por uma outra coisa. Sei lá, a cada 100 homens presos, assim, qual é a chance de acontecer de um deles conhecer uma mulher que veio até eles para ser conhecida? Biblicamente falando. Então, como já é uma prática comum entre eles, né? Então, se o sujeito vai lá e é solteiro ou está solteiro, porque se ele é casado, né, a mulher se mantém nesse relacionamento. Então, ele já tem a companheira dele, então ela vai continuar indo, com as visitas íntimas, como vai se manter nesse relacionamento. Só que quando o sujeito está solteiro, então ele vai criando uma rede ali dentro, né? Então, vem um amigo que tem uma amiga, aí ele conversa com essa amiga. Você não tem um amigo que pode me indicar? E aí, assim, vão se estabelecendo essas relações, né? Entre eles lá, né, eles vão... Porque o sujeito, de preferência, ele
tende a não estar solteiro ali dentro, né? Porque tem suas implicações, né? Porque ele já é privado de muitas coisas, imagina além da questão sexual, mas a questão afetiva mesmo, de ter alguém que compra as coisas que ele precisa, que te leva no final de semana. Acho que vale também o que a gente comentou ao início, né, Oswaldo, essa compreensão de que estamos falando de um recorte social, né, que é de convívio muito, muito comum com pessoas que vão ao presídio ou que estão presas, então, enfim, familiares, vizinhos, amigos. Então, assim, é muito diferente da gente falar isso de nós, na classe média, que talvez nunca venhamos a conhecer alguém no presídio, nunca vamos ao presídio fazer uma visita, e de pessoas que continuamente, né, ou com frequência têm essa vivência, né, então... É um ambiente social também, de conhecer mulheres, amigas, de conhecer naturalizado homens. socialmente. Olha! É porque a realidade dessas mulheres, né, 99% delas, é uma realidade desprivilegiada economicamente, né? Então elas vivem em comunidades, elas vivem num cômodo ou num barraco, elas dividem um espaço ali com os filhos ou com a mãe, ou com... Então para elas não é tão distante ir até um presídio, ficar numa cela e ter uma relação sexual dentro de uma cela e se manter, né, num relacionamento com esse sujeito. Porque no contexto dela social, ela experimenta isso. Ela tem um vizinho que já foi preso, um tio que estava na cadeia e voltou. Então, não é tão diferente para ela, né? E como é assustador, de repente, para nós de classe média, que não tem esse contato diário. Apesar de, existe uma parcela que eu entendo que seja bem menor, de meninas ou mulheres, né, de classe média alta ou da classe alta, que procuram homens presos, né? Isso eu encontrei lá nas filas dos presídios, 2 delas, né? Tipicamente, assim, a gente podia falar as patricinhas, né? E elas falavam, não, a gente é classe média, traz dinheiro para ele, a gente tem condições, mas eu amo ele, né? Então, mas é uma porcentagem muito menor, né? A gente... na mídia aparece muito, a burguesa procura presidiar ou entra no tráfico, mas é muito menos, muito menos. A maioria mesmo já tem uma realidade social que permite, né? Você está trazendo para a gente uma realidade que está ao nosso redor, que existe na nossa cultura e que fica meio invisível. Por quê? Porque está fora da gente poder ver essas pessoas. E é interessante porque se nós não ouvimos e não podemos discutir, por exemplo, com você que andou fazendo um estudo, uma pesquisa, você conheceu pessoas assim para poder trazer essas informações, eu fico imaginando que é o que você contou. A gente vai ver numa notícia na mídia de que assim, a Patricinha se envolveu com um presidiário. É diferente do que você está contando, que faz parte do cotidiano dessas pessoas. Essas pessoas buscam isso porque isso parece ser comum, normal, é o mais próximo delas. E é só passar na frente do centro de detenções, né, que são filas de centenas e centenas de mulheres, né, que foram nesses locais que eu fui, né, em busca dessas pessoas para pesquisar. Então, assim, são muitas mulheres, né, porque nas filas, né, predominantemente são as mães, né, os parentes mais próximos, uma irmã, de repente, e 80% são as relações amorosas, namoradas, esposas. Né? Oswaldo, a gente tem um comentário muito interessante da Vera aqui na nossa live, que a Vera colocou assim: lembro-me de um homem preso comentar sobre a oferta de irmãs e esposas em troca de benefícios recebidos de outros presos, como proteção, alimentos, cigarros. Existe uma dinâmica que se estabelece de relações, né, que envolve também os relacionamentos, né, que entra também nessa Isso dinâmica. apareceu para você? Sim. Sim. Isso é muito comum mesmo, né? As pessoas, como eu disse, cria-se um universo ali dentro, né? Uma rede de leis próprias, de costumes inerentes àquela comunidade. As mulheres se conhecem, quando elas se encontram no final de semana, elas batem papo, elas se tornam amigas, vira como se fosse uma comunidade. É uma né, nova na frente comunidade. disso, Quer dizer, no final das contas, o presídio passa a fazer parte da vida dessas pessoas, Sim. permitindo novos relacionamentos sociais, inclusive afetivos. Você está contando que, bom, de alguma maneira, também isso deve ou deveria estar auxiliando as pessoas, esses presos também, a terem um contexto externo, um contato com o mundo externo de uma maneira
diferenciada e que a nossa legislação diz isso, né? Porque a legislação no Brasil supõe que o sujeito que está preso ele está se recuperando ou deveria voltar recuperado. Não é tão simples. É que em outros países a questão é só de punição, ou seja, se vire depois. Pelo menos a gente tem uma previsibilidade de alguma outra coisa, talvez aconteça. Mas você está nos contando hoje, trouxe um assunto muito interessante. De novo, Adriano, qual é o nome do seu livro e onde a gente encontra o livro mesmo? Então, ele se chama Amor Desculpa, Bandido. eu cometi eu ia trazer o livro aqui para mostrar, mas eu... Também esqueci. Não tem problema. Então, isso é fácil de localizar, dá um Google, já vai aparecer, chama Amor Bandido, né? Mulheres que buscam presidiário para parceiro amoroso, né? Então é mais fácil a gente procurar na internet. É que eu fiquei sabendo que tem um cafezinho ali, né, Oscar Freire. Vai que a gente vai lá e tem um livro ali exposto. Também. A gente vai lá tomar um cafezinho lá. Bom, Adriano, de verdade eu quero agradecer a tua participação, porque afinal de contas, trazer esses assuntos para que eles sejam expostos, eles sejam distribuídos para as pessoas poderem entender as possibilidades de relacionamentos, isso é muito importante para todo mundo. Obrigado mesmo, quero agradecer de coração a sua participação aqui e, por favor, dá suas últimas palavras aí, porque eu vou ter que pedir para o Rafael contar do nosso congresso ainda que tem. Não, eu quero agradecer também o convite, né, e deixar claro, né, que é uma condição que a gente tem que desmistificar, né, que não é uma realidade tão à parte. Como eu disse, são centenas e centenas de mulheres que vão à procura desses homens, ou elas se mantêm em relacionamentos, e para elas, você disse para eles é importante, mas eu acho que é mais importante para elas. Elas vão criando um contexto social, né, de família ali, que elas constroem, né, para elas e é importante. Então a gente tem que respeitar esse tipo de escolha. Né? Rafael, dizendo boa noite para o pessoal. É isso, Oswaldo. Bem, só para lembrar a todos vocês que a gente tem um Congresso Internacional e Multidisciplinar em Sexualidades, o SINSEX, dias 8, 9 e 10 de maio desse ano, presencialmente aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. E a gente vai discutir mais diversas perspectivas sobre sexualidade, gênero, relacionamentos, uma série de coisas. As inscrições estão abertas pelo site do empassex.com.br. Uau! Gente, boa noite a todas as pessoas que nos assistiram, que vão assistir ainda, seja no YouTube da Rádio Vibe Mundial, do Impassex, ou no Instagram. Sim, Café com Sexologia. Boa noite, até semana que vem nós temos um convidado, Dom D'Ambrosco, que vem falar sobre o sexo verdadeiro. O que será isso? Assistam semana que vem, domingo, 8h30 da noite. Até mais, gente.